Neste dia nós vamos abrir no livro do profeta Isaías, onde é dito sobre Jerusalém. Então vamos abrir no capítulo 54, a partir do versículo 7. Então diz assim a palavra de Deus: Mas ele diz: por um breve momento te abandonei, mas com grande misericórdia voltarei a te reunir. Com ira momentânea ocultei de ti minha face, mas com perene benignidade me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Bom, você vê claramente aqui que, principalmente até no início, a princípio, do capítulo 54, você vai ver falando sobre Jerusalém. Tá? E você vê que de fato o Eterno havia o quê? Ocultado a sua face de Jerusalém. E como é visto isso no contexto histórico até aqui? Simples. Você viu que depois da destruição do segundo templo de Jerusalém, você viu que aconteceu muitas cruzadas e etc. E com o passar do tempo, o que acontece? Você vê que Jerusalém ficou lá, destruída e inabitável por tempos e tempos e tempos. E houve o quê? Então a questão do assunto na ONU e o retorno até de estrangeiros para Jerusalém também, né? Porque é comum nos países atuais o quê? Muitos estrangeiros de um país ou outro, exceto por algum tipo de controle de imigrantes que acontece. E esse marco representa também o tempo do fim, tá? Então não adianta correr ou mentir para si mesmo, porque o que aconteceu na terra de Israel representa um começo do fim, tá bom? Queira você ou não. E por que isso? Porque você vai ter que entender que, por exemplo, quando a internet ela é anunciada, feita, o que acontece? Por exemplo, é o começo do fim. Porque ao olhar-se, por exemplo, o chamado símbolo da besta, você tem que entender que o símbolo da besta já representava desde o império que da internet das coisas, tá? Tanto é que você vê lá www, quando você via essa patente, esse endereço www, dentro do alfabeto hebraico, do alfabeto de Israel, você vê o que? Vav, vav, vav. Você tem o nome 666. Daí porque você deve entender que Israel, em todo o contexto, ele é o sinal para todas as coisas. Porque Deus fez assim, Deus quis assim. E até porque de lá vem o que? Os oráculos de Deus, os estudiosos da Torá. Tá? E eu tenho um assunto sobre isso no canal. E são assuntos muito bem fundamentados. Tá? Não profetados, coisas que simplesmente o indivíduo teve e foi lá e lançou. Não estou dizendo que os que são usados por Deus e mandam a sua mensagem precisam disso ou daquilo, de tais assuntos muito buscados da Bíblia, tá? Estou dizendo que, em especial, os dois assuntos que eu tive que elaborar, eu tive que trazer todo um estudo completo, tá bom? No canal. Então, em uns, como você vê no YouTube, por exemplo, eu coloco, mas aqui é porque já vem de outro, tá? Porque no outro o tráfego é gigantesco. Então lá foram centenas de milhares de pessoas. Eu dividi os vídeos, tá? Eram dois. O primeiro foi sobre a Harit Ramin, que quer dizer a tradução em hebraico é últimos tempos, últimos dias, tá? Então nesse assunto eu falo sobre o selo de Deus, que é dito na Bíblia, tá? Falo sobre os nomes, os caminhos que Deus me deu, tá bom? Porque o Eterno ele me deu uma visão e eu aguardei por um outro sinal e o Senhor me deu
em busca desse primeiro mistério que o Senhor havia me mostrado sobre Israel, né? Porque ele me mostrou uma pessoa, uma autoridade, e eles estavam trabalhando em Israel, em especial. Depois que você viu toda essa guerra desencadear no Oriente, o Senhor já havia me mostrado alguém estavam trabalhando no Oriente. E quando tudo era consumado no Oriente, de repente todo o globo terrestre era o quê? Sob o seu domínio, tá? Então, daí porque todo o foco principal deles estão lá no Oriente Médio. Por quê? Existe um conceito de guerra, a princípio, que diz o quê? Criar o mal, criar o caos, para fornecer o quê? A cura para a humanidade. Então, você entende o nível de falsidade desses indivíduos, né? Da alta cúpula. Criar-se o caos para oferecer a cura, ou seja, uma falsa paz. A falsa paz vem de onde? Do anti-messias, o falso líder no Oriente. A atuação dele sobre o Oriente. Então, quando isso se consumava, e eu vi naquela visão, todas as setas elas irem para todas as nações, se consumar em todas as nações. E quando chegava nesse pico de ponta, aquele homem se transformava numa besta, né? E você vê o anticristo, o anti-messias vai mostrar a sua verdadeira face na metade dos 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais, quando ele dá do que? A autoridade da besta. Daí os blocos eles vão se unir. Vai acontecer alguma coisa, como você vê hoje, por exemplo, estou formando blocos. E em cima desses blocos de países, eles estão querendo fazer o quê? Instituir a moeda única, uma moeda única. Então, daí já começa esse jogo, tá? De uma moeda única. Por quê? Porque há uma união gigantesca de blocos e agora querem instituir uma moeda única. Então, sobre esse assunto também já justamente está nesse assunto do primeiro vídeo do Aharit Rabi, em últimos tempos. Mas tudo bem fundamentado com base no que o Altíssimo havia me mostrado. Inclusive lá eu pesquisei nomes com base no nome do próprio título, do próprio nome bíblico, de Reiva, que quer dizer o que? Besta. Porque Deus havia me confirmado a informação, um certo nome, né? E eu fui pesquisar esse nome porque Deus havia me mostrado, eu mesmo pesquisando aquele nome. Então eu guardei aquilo consigo, fui pesquisar e de fato existiam muitos indivíduos, principalmente da linhagem de Israel, né, desde a época da Alemanha, que começaram a ter aqueles nomes de família, tá? Mas daí também eu cheguei ao príncipe saudita, porque é muito importante, porque você vê do ponto de vista da Arábia ou do mundo islâmico que eles esperam um Messias, um libertador. Então são informações que são pertinentes de fato, que concordam entre si, tá? E eu tenho o segundo elemento, o segundo vídeo, o segundo assunto, que é sobre o tempo de Esther. Então, pela data que o Altíssimo me mostrou sendo escrita, coincide diretamente com o tempo de quê? Da Esther. Então, é o quê? Isso quer dizer o quê? Um assunto totalmente claro sobre a mensagem de Deus. Sobre um tempo que já é na Bíblia, no tempo de Israel, do calendário de Israel, do povo de Deus, já era pertinente acontecer de épocas em épocas o quê? Algo especial naquela época, tá? Então é algo totalmente fundamentado. Então são dois assuntos que eu indico a você sinceramente olhar, tá? Porque são assuntos muito sérios. Então você vê que Israel está dentro disso. Esse assunto de Isaías aqui envolve o quê? A geração atual de Israel. Pode ter certeza disso. E principalmente porque estamos o quê? Na época da inteligência artificial. Por se tratar da área econômica e financeira, eu já vi muitas moedas e muitos tokens de trilhão, emissão de trilhões, que é um absurdo. E que pode ser usado muito bem essa ideia, esse conceito o quê? Para implantar uma moeda global, tá?